Os incêndios florestais em Los Angeles mataram 24 pessoas e destruíram milhares de casas. Pelo menos 16 pessoas estão desaparecidas e prevê-se que o número de mortes aumente à medida que os cães farejadores de cadáveres procuram os destroços. Os ventos fortes que regressam esta semana poderão piorar as condições, prevendo-se rajadas de 110 km por hora. Alguns residentes conseguiram salvar as suas casas. But with the lack of water and the lack of manpower, we figured if we weren't there, the houses wouldn't be there, and they wouldn't have been. On Coleman, there's probably 20 houses on the street, and about 7 are left. Prevê-se que terça-feira seja o dia mais perigoso, alertam as autoridades. Os bombeiros estão a trabalhar contra o tempo, enquanto a polícia e as equipas de salvamento ajudam nas áreas devastadas. Foi criado um centro para a comunicação de pessoas desaparecidas e as autoridades estão a realizar buscas sistemáticas nas áreas destruídas. As equipas de emergência enfrentam condições difíceis enquanto se preparam para o agravamento do tempo. Na Áustria está dado o primeiro passo para um entendimento entre a extrema-direita e os conservadores. O Partido da Liberdade, Herbert Kickl, e o Partido Popular chegaram a um acordo sobre o orçamento. Os dois partidos concordaram na forma de economizar 6,3 mil milhões de euros e assim reduzir o déficit. O acordo faz parte das negociações para uma coligação, isto depois de o presidente da Áustria ter pedido Herbert Kickl para tentar formar governo. O Partido Kickl, de extrema-direita, ganhou as legislativas de setembro, mas até agora foi mantido à margem das negociações. Tudo mudou quando o chanceler Karl Nehammer se demitiu, depois de não ter conseguido formar um novo governo liderado pelo Partido Popular. Entretanto, já há um chanceler interino, é o ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Schallenberg. Deve continuar neste cargo durante algum tempo. É que a negociação para um novo governo pode levar semanas ou mesmo meses. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que está disposto a devolver 2 soldados norte-coreanos a Pyongyang em troca de prisioneiros de guerra ucranianos detidos na Rússia. A declaração foi feita depois dos serviços de segurança da Ucrânia terem anunciado no sábado que 2 soldados norte-coreanos tinham sido capturados na região russa de Kursk. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї. Zelensky afirmou que, durante o interrogatório, um dos homens disse que queria regressar à Coreia do Norte, enquanto que o outro terá indicado que queria ficar na Ucrânia. Pyongyang não fez qualquer comentário sobre a captura dos 2 soldados, já que a Coreia do Norte não confirmou publicamente ter enviado tropas para apoiar o esforço de guerra da Rússia. Os serviços de segurança ucranianos afirmam que as capturas constituíam uma prova irrefutável do envolvimento norte-coreano na guerra. Um meio de comunicação sul-coreano, ao citar a agência de espionagem do país, afirmou que 300 soldados norte-coreanos tinham sido mortos nos combates e cerca de 2.700 tinham ficado feridos. Estudantes universitários sérvios protestaram em frente ao Tribunal Constitucional de Belgrado contra o que consideram violações de direitos civis do governo, alegando terem sofrido pressões dos serviços secretos. Os meios de comunicação social pró-governamentais publicaram dados pessoais de alguns dos manifestantes, o que não seria possível sem o envolvimento dos serviços secretos da Sérvia. Os protestos em curso refletem o descontentamento geral com o que consideram ser um governo cada vez mais autocrático, liderado pelo partido do presidente Aleksandar Vučić. Vučić diz que quer conduzir a Sérvia em direção à adesão à União Europeia, mas tem sido acusado de restringir as liberdades democráticas em vez de as promover. Došli smo da podržimo decu, da im čuvamo leđa, ako ih neko sutra bude dirao, da izađemo na štit. A manifestação começou com milhares de pessoas em silêncio, em memória das vítimas da queda de uma cobertura de betão numa estação ferroviária em Novi Sad, que vitimou 15 pessoas. Na Sérvia, muitos acreditam que a cobertura de betão ruiu em novembro devido a um trabalho de reconstrução mal feito, resultante de corrupção. Desde então, este incidente desencadeou protestos quase diários. O Ministério Público apresentou queixa contra 13 pessoas, incluindo o ministro do governo e vários funcionários públicos. Mas surgem dúvidas quanto à independência da investigação.
Durante a primeira paragem da campanha eleitoral em Bielefeld, o chanceler alemão Olaf Scholz abordou a controvérsia em torno de um possível aumento do orçamento da defesa levantada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Na semana passada, Scholz afirmou que não irá aumentar o orçamento, mas vai manter o atual objetivo da NATO de consagrar pelo menos 2% do PIB à defesa. Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã, na oposição, é o favorito das sondagens para suceder a Scholz como chanceler. Diz que o país iria gastar mais com a defesa, mas não quis definir um objetivo específico. A CDU lidera as sondagens com cerca de 30%. As mesmas sondagens mostram a AfD, de extrema-direita, em segundo lugar com 20%. Olaf Scholz e os sociais-democratas estão cotados com entre 14% e 17% no terceiro lugar. As eleições estão marcadas para 23 de fevereiro. Scholz lidera um governo minoritário desde o colapso da coligação governamental em novembro. Na presidência do Conselho da União Europeia até ao final de junho, a Polónia insiste que a segurança deve estar no topo das prioridades. O ministro polaco da Defesa recebeu os homólogos da Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Para Varsóvia, a guerra na Ucrânia mostra que é preciso mais investimento militar. I nie ma sprawy ważniejszej niż wydatki na bezpieczeństwo, organizacja i 3 podstawowe filary silnej Europy. To jest silne społeczeństwo, czyli nasza odporność na wojnę hybrydową. To jest silne armie narodowe i siła naszego sojuszu. A Polónia continua a ser dos aliados mais fiéis da Ucrânia, quer na defesa, quer em ajuda humanitária. Está numa posição geográfica que lhe permite a rápida deslocação de meios para as linhas da frente em território ucraniano. Varsóvia prevê gastar 4,7% do PIB em defesa este ano e apoia a ambição de Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos quer que os membros da NATO passem dos 2% para os 5% do PIB no que toca a gastos militares. Em 2024, a Polónia investiu 4,1% da riqueza criada no setor da defesa. A venda de cervejas especiais sem álcool está a aumentar nos Países Baixos. Estudos de mercado revelam que 1 em cada 12 cervejas nos supermercados neerlandeses é atualmente sem álcool. Alguns fabricantes de cervejas estão a fazer desta atividade a sua principal fonte de rendimento, como é o caso da Van de Streek Beer, na cidade de Utrecht. O seu fundador, Ronald Van de Streek, diz que a variedade com baixo teor de álcool é tão boa como uma cerveja com álcool. Er zijn hele generaties in Nederland die nog steeds geloven dat alcoholarm bier of alcoholvrij bier iets mist. En wij proberen ze elke dag weer te overtuigen dat dat absoluut niet aan de hand is. Ik durf te zeggen dat bij heel veel bieren het verschil niet meer te proeven is. Muitas associações de estudantes nos Países Baixos estão a tentar estimular o consumo de cerveja sem álcool para combater o consumo excessivo. Neste bar de estudantes em Eindhoven, cada vez mais estudantes estão a optar por ela. Elke week verkopen we wel een paar kratten van en het is hartstikke lekker. Ik zelf neem nu ook met Dry January steeds vaker zo'n biertje. Dat alcohol helemaal uit onze maatschappij verdwijnt, dat verwacht ik niet. En ik denk ook niet dat we dat moeten verwachten. Ik denk vooral dat we moeten accepteren als iemand de keuze maakt om geen alcohol te drinken. En dat het gewoon oké moet zijn als je met je 0,0 bier in de kroeg staat. Os últimos dados da Associação Neerlandesa de Fabricantes de Cerveja mostram que 5,8% de toda a cerveja vendida em 2019 era sem álcool. Em 2023, esse valor subiu para 7%. Os fabricantes de cerveja esperam aumentar o número para 10% até 2030. Gastar 2% do PIB na defesa não é suficiente. Os países da NATO devem colocar mais dinheiro em cima da mesa. São os avisos de Mark Rutte. O secretário-geral da NATO esteve no Parlamento Europeu. Mesmo assim, aos deputados, Rutte não chegou a falar em 5% do PIB, a meta que Donald Trump tem repetido. Em vez disso, defendeu as compras europeias comuns e a melhoria das infraestruturas existentes. Diz que, assim, os gastos com a defesa na NATO podem chegar a cerca de 3,7% do PIB. But it can make a big difference for our future security. On average, European countries easily spend up to a quarter of their national income on pensions,
health and social security systems. And we need only a small fraction of that money to make defense much stronger. So I count on you to make sure we all invest more in defense. It is an investment in our security and the security of our children and grandchildren. Há 23 aliados da NATO a cumprir a diretiva de gastar 2% do PIB em defesa, mas outros, como Portugal e Espanha, ainda não atingiram esse patamar. Há também quem diga que a meta de Trump de 5% é simplesmente inviável. É o caso do chanceler alemão Olaf Scholz. The defence spending target will have to be increased, most likely as a deliverable for NATO's Hague Summit in June. Of course, nobody knows the size of the percentage, so to say. It might be 3%, it might be 3.5%. And I think overall it will be a mixed picture with some allies indeed perhaps even meeting 5%, particularly on the front line of Russia's war against Ukraine, and perhaps others meeting 3.5%. But overall, it's a certainty, almost a certainty, that the defence spending target will rise. Também a Comissão Europeia diz que é preciso mais investimento no setor da defesa, mais de 500 mil milhões de euros na próxima década para responder à procura e se manter atual.